Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dia 17/11, quintou, né? Amanhã sextou, sexta-feira. Quem vos fala aqui é Rodolfo Moreira de Salvador, né? Tanto no canal no YouTube quanto no podcast, né? Se você não está inscrito, por favor, inscreva-se, né? Ative o sininho, compartilhe se achar interessante, né? Curta aí, dá um joinha. O podcast é a mesma coisa, né? Segue lá, por favor. Compartilha também se achar interessante, tá bom? Final de semana chegando, né? Vamos lá, pessoal. Eu vou avançar um pouco aqui na linha do tempo, né? Na Rússia. E eu já vou partir para o ano de 1905, Zietva, né? E o Domingo Sangrento. Se eu não me engano, esse Domingo Sangrento aqui é aqui que é a referência da música do YouTube, né? Meu cachorro latindo, né? O cachorro da minha irmã, né? Não é meu. Latindo aí de fundo. Peço desculpas. O Sunday Bloody Sunday, se eu não me engano, foi tirado daqui. Foi tirado daqui desse fato, né, de um protesto que houve de trabalhadores contra o czar, contra a monarquia absolutista, né? A monarquia absolutista, não havia um parlamento, como no Reino Unido, né? No episódio anterior eu falei que era uma monarquia, mas só que eu tinha esquecido que era uma monarquia absolutista, tá? Agora eu tô corrigindo aqui, tá bom, pessoal? Então aqui vem a origem da música, não acho que do fato da guerra das Irlandas, né, uma contra a outra, mas foi daqui que morreram muitas pessoas, né, após o ataque do exército do czar contra o protesto, né, popular ali, quer dizer, marionetes da esquerda, né. Trotsky estava no meio, se eu não me engano, isso eu lembro, mas eu vou depois falar melhor. Vamos lá, então vamos firmes e fortes. A nomeação do novo ministro do interior e a confiança que declara na sociedade convenceram os líderes provinciais que chegaram o momento de convocar abertamente uma conferência nacional. Lembrando que aqui é uma monarquia absolutista. Quem manda geralmente aqui em tudo é o czar, tá bom? Não havia um parlamento, não havia Duma ainda. E minha mãe falando ao fundo. Mirsky, a quem procuraram para obter permissão, deu-lhes uma resposta confusa, interpretada com sinal verde, desde que mantivesse certa descrição. Assim, no início de novembro de 1904, representantes da Desnietva de todas as partes da Rússia convergiram para São Petersburgo, reunindo-se nas casas dos liberais prominentes, né? Essa parte da Zietva é um pessoal mais liberal, assim dizer, né? No coito econômico, tá bom? Reunindo-se, né, nas casas liberais proeminentes. A polícia não interferiu, os participantes dividiram-se em duas facções, a mais conservadora sustentando que, para estar de acordo com a tradição russa, a mudança constitucional deveria se limitar-se à criação de um órgão consultivo do czar. Outros, com um perfil infinitamente mais liberal, defendiam um parlamento com fusões legislativas, né? O pessoal estava de saco cheio já do czar, o czar já não estava com aquela força de colar o segundo, né? Então ele estava para se criar a Duma, né, que é o parlamento, ok? Na votação, esses últimos ganharam pela margem de quase 2-1. Os Estados Gerais, né, na França de 1789, tiveram consequências semelhantes. Pela primeira vez na história russa, uma assembleia discutiu livremente mudanças na Constituição, expressando-se a favor de limitações à autoridade imperial. Nas semanas seguintes, a União da Libertação, em contato estreito com os Zietva, né, organizou-se uma campanha nacional de banquetes, abre aspas, fecha aspas. Ainda segundo o modelo francês da Revolução de 1848, embora aparentemente privadas, essas reuniões aprovaram resoluções favoráveis a uma Constituição e um parlamento, a Duma, chegando, em alguns casos, a exigir a convocação de uma constituinte, um parlamento, né, no caso. Confusas em virtude das instruções contraditórias que recebiam, né, as autoridades, e observavam-se a esses eventos sem tomar qualquer iniciativa. Até então, as massas tinham se mantido distantes dos tumultos políticos. As pressões em prol de mudanças constitucionais emanavam quase tão somente de estudantes universitários, para variar, né, dos revolucionários profissionais e dos senhores de terra, das províncias, e os revolucionários profissionais também. A situação mudou-se drasticamente em 9 de janeiro de 1905, a reboque de acontecimentos que seriam conhecidos como Domingo Sangrento. Se o Congresso, né, Zietvo, liberal, de 1904 foi o Estados Gerais da Rússia, então o Domingo Sangrento foi o seu dia de Bastilha. Em 1904,
bem no final de dezembro, a Bastilha foi a batalha dos revolucionários, né? Que morreu gente pra caramba, foi a Revolução das Guilhotinas, né? Entre os trabalhadores, né, temia que os liberais fracassassem em manter contato com a população e não recebessem apoio dos trabalhadores. Esses adeptos foram demitidos da maior parte de instalação industrial da cidade. Explodiu-se uma greve em 7 de janeiro, que já envolvia 120 mil operários, gente pra caramba, apropriando-se de reivindicações recém-aprovada, o Galpom. Planejou um cortejo que apresentaria ao czar uma petição instalando-se que convocasse uma Assembleia Constituinte e aceitasse outras solicitações da União da Libertação. A marcha foi autorizada pelas autoridades, que proibiram, todavia, sua aproximação do Palácio de Inverno, né, onde vivia o czar com a sua família, né, com suas filhas e mais o Alexei e sua esposa, né. Então aí, né, a multidão mantinha-se calma, né, numa aparente procissão religiosa, porém, ao se deparar com as tropas que obstruíam o caminho do palácio, sob pressão dos que vinham atrás, sua vanguarda não conseguiu dispensar-se. Conforme a ordem e a consequência, os soldados abriram fogo contra a população, matando 200 e ferindo 800. O massacre dos que participavam da manifestação pacífica provocou uma onda de indignação que varreu o país. O governo foi alvo de repúdio geral. As organizações de quase todas as matizes protestaram e centenas de milhares de trabalhadores entraram em greves. Quem vai se aproveitar disso? Os socialistas. Nicolau, que jamais tivera caráter resoluto, né, vacilou e, após alguma hesitação diante dos argumentos de seus conselheiros mais liberais, concordou em convocar um conselho consultivo de homens valiosos a serem escolhidos pela nação. Para facilitar a compreensão histórica de 10 anos de experiência constitucional, 2 aspectos do Manifesto de Outubro mereceram comentários. Em primeiro lugar, o fato de Nicolau tê-lo assinado sob pressão. Por isso, o monarca não se sentia moralmente obrigado a respeitar o que seu texto estabelecia. Em segundo lugar, o documento não se referia especialmente a uma constituição. Não se tratou de um engano. Nicolau evitou a palavra abominável para manter a ilusão de que permanecia um autocrata, mesmo depois, né, de criar um corpo representativo com poderes legislativos, que estão lá para criar leis e fiscalizar, né, o que o czar está fazendo. Seus conselheiros liberais garantiam que sempre haveria a possibilidade de revogar o que concedera tal despacho. A noção absurda de autocrata limitado prolongaria os problemas, de forma interminável nos anos seguintes. O ato final da Revolução de 1905 aconteceu em Moscou, a 6 de dezembro. O soviete da cidade, dominado pelos bolcheviques, conclamou uma insurreição armada para derrubar o governo czarista, convocar uma Assembleia Constituinte e proclamar uma república democrática. Eu falei no episódio passado, se não me engano, sobre o INSCA, que era um jornal de fachada na Inglaterra, onde Trotsky conheceu Lenin e vice-versa. Eles trabalhavam para Plekhanov, tinha o Martov também, né? E ali surgiu o social-democrata, como, né, Karl Marx falava, né, da adesão, da entrada, né, da insistência de criar-se um movimento político, né, se fazer desse movimento político, os bolcheviques, né, esse pessoal que estava no INSCA, fizeram-se valer disso, né? São os pupilos de Karl Marx. Então criou-se um partido de fachada. Para o quê? Para espalhar, né, a questão da revolução permanente, a revolução mundial, né, o socialismo como o único país, né? Isso começando na Rússia, que estava vivendo os dias de cão, tá? A ação estava a ação estava alicerçada na estratégia formulada por Alexander Hoffman, comunado Parvus, que veio a ser conhecida como Revolução Permanente e foi determinante para o triunfo dos leninistas em 1917. O Parvus, ele tá na série do Trotsky, né, na Netflix. Quem assistiu, não sei se tem mais a série, mas quem não assistiu dá para ver no gato aí no YouTube. O Parvus, ele é o meio campo. Ele é aquele cara que vai mexer com o dinheiro, né? Vai bancar muita coisa para os revolucionários. Ele vai fazer o meio campo do contato dos bolcheviques, principalmente Lenin, com o Império Alemão na Primeira Guerra Mundial. E aí que vai ter ajuda, né, para os bolcheviques tomarem o poder, dar o golpe, né, no czar. O soviético é Petrogrado, né? Já tinha caído já, né, há um tempo, tá bom? Parvus argumentava que os socialistas não deviam, né, permitir que o primeiro estágio da revolução
consolidasse o governo burguês, mas proceder de vez para realizar a segunda etapa, a fase socialista. Witt esmagou o levante de Moscou e Parvus emigrou para a Alemanha. Os caras saíram com o rabo entre as pernas, né, velho? O bicho pegou, né? Witt, se não me engano, é uma espécie de primeiro-ministro, né? Um homem de confiança no Nicolau. Aí vai entrar o Stolypin. Não sei se vocês lembram, o Olavo de Carvalho, nas redes sociais, convocando, né, que Bolsonaro fosse o Stolypin, né? O Stolypin foi que caçou realmente ali, com o Rambo mesmo, os revolucionários na Rússia. Caçou, sem dó, sem piedade, prendeu Trotsky, prendeu Stalin, prendeu Kamenev, né? Lenin fugia de um lado para o outro, né? E a Stolypin não deu paz, não deu tranquilidade. Aí Stolypin foi morto. Foi morto e Nicolau foi lá no velório do cara só para aparecer, vem aqui, mas não tinha sentimento nenhum. Mas o Stolypin era o sargento lá, o poderoso da tropa de elite, né? Era ele. Por isso que o Olavo falou, né, uma vez nas redes sociais, eu lembro disso até hoje. O Bolsonaro tem que ser o Stolypin da direita no Brasil. É por causa disso, tá bom? O Stolypin não deu sossego nenhum dia para os revolucionários, tá bom? Então ele foi embora para a Alemanha, né, para o Império Alemão. Nomeado presidente do Conselho de Ministros, cargo equivalente a primeiro-ministro, embora não designado pela Duma, Witt fez inúmeras tentativas para, né, integrar o gabinete elementos representativos da opinião pública. Fracassou. Sempre chegou a cogitar que eles temiam ser assassinados, né? Então, com isso, os liberais, né, e liberais conservadores impuseram condições impossíveis para participarem do governo, que acabou composto por oficiais indicados por Tim. É Tim mesmo, é assim mesmo. Não sei falar a pronúncia russa direito. Witt abandonou seu cargo em abril de 1916, quando percebeu que perdera a confiança do czar, de Nicolau II. O ano de 1905 marcou o apogeu do liberalismo russo, o triunfo de seu programa, sua estratégia e sua tática. Os socialistas foram meros coadjuvantes. A vitória liberal, porém, era tênue, mas os fatos mostrariam que eles constituíam uma minoria da inteligentízia, né? E logo foram apanhados no fogo cruzado mortal entre conservadores, né, e extremistas radicais. A Revolução de 1905 alterou substancialmente as instituições da Rússia, mas deixou intocados os modos de fazer política. A monarquia continuou a ignorar as implicações do Manifesto de Outubro, fazendo de conta que tudo continuava como antes. E com isso, a inteligentízia socialista redobrava a determinação para acelerar a fase socialista da Revolução. Os esquerdistas, eles têm foco. Eles têm um foco muito grande do que eles querem. E não é brincadeira, entendeu? Enfim, a Rússia não ganhou mais do que uma pausa para respirar, tá bom? Então, seria isso, pessoal. Esse seria o Domingo Sangrento, né? Uma manifestação, um protesto que acabou em desgraça, né? Muitos mortos. E na parte da direita que governava foi uma época terrível. Foi assim que a esquerda foi ganhando força na Rússia, tá? E ali depois, né, vai entrar o Stolypin, tá? E eu vou falar um pouco dele. E aí a gente vai começar a adentrar em certos problemas internos econômicos, a guerra contra o Japão, a ascensão da Primeira Guerra Mundial, né, o que os bolcheviques estavam fazendo, tá? Como eles se reuniam, como eles escapavam do Stolypin, tá? E aí eu vou falar sobre isso daí nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham todos aí um ótimo final de semana. Sábado ou domingo eu estarei de volta. Inscreva-se no canal do YouTube, deixa o joinha, coloca aí o sininho, compartilhe se achar interessante. Aqui estamos para estudar. É uma forma maçante, é uma forma chata, realmente é. Para você prestar um vestibular, você não tem que sentar a cadeira e estudar? Sim. Você vai prestar um concurso público. Você não vai cair de paraquedas, né? Se você é uma pessoa séria, você vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar, não é? Se você tem interesse nesses assuntos, ou tem interesse de, né? Estudo é sempre contínuo. É um amor que a gente tem que criar por estudo, principalmente nas nossas áreas, né, específicas que cada um se formou. Você não tem que evoluir, sentar a bunda na cadeira e estudar? Vai prestar uma prova? Não tem que sentar a bunda na cadeira e estudar? Fundamental, ensino médio, ensino superior? Aqui não é diferente. É chato? É. É maçante? É. Eu queria aprender com o meme. O meme é muito limitado. Eu queria aprender com outro youtuber, não tenho nada contra, que vai contar de uma forma diferente, vai fazer uma piadinha, ou vai estar sério, mas não quer entrar nessa seara. Deus abençoe.
Meu modo de aprendizado é esse. Seja bem-vindo. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço.